Vem no meio de tudo isso a necessidade de resultado e vem a janela de transferência, né? Que é um tema que vai de impacto direto, a questão do aporte e não aporte, a de como é que o Vasco vai equacionando dívida para conseguir, né, sobreviver até o final e bem, disputando. Essa janela, como é que você termina? A gente pode falar aqui, é uma janela de 6 reforços, né, que começa com um Coutinho, um boom enorme, tem sócio-torcedor, o tamanho do Coutinho, a história do Coutinho no Vasco, que tem o Souza com o Alex vindo ali junto nesse pacote. A gente tem o Emerson, que hoje é um jogador que está sendo titular várias vezes. E agora, mais na reta final da janela, teve o Jean e tem o Maxime, que é o suíço, chegando agora, inclusive ainda não jogou, foi a última contratação. Termina como essa janela para você, Pedro? Foi uma janela difícil, cara? Foi uma complicado? janela sempre difícil, né? Com muitos questionamentos, óbvio. É difícil a torcida entender ainda do que a gente está falando da questão financeira. Eu vou falar ainda sobre a cobrança que existiu sobre a posição. Eu não gosto de falar especificamente de uma posição, em respeito, lógico, ao elenco, mas que foi cobrada pela questão de um defensor. Mas o que eu falei é que assim, a gente tem que ter responsabilidade financeira. A gente perde um jogador importante, que é o Adson, né? E a gente teve que fazer um movimento rápido, né, com o Máximo, para que pudesse recompor ali numa parte ofensiva que a gente percebe que a gente também tem uma necessidade. E o que eu vou prezar sempre é de não causar nenhum dano financeiro ao clube. Na questão do defensor, muitos defensores que nós conversamos já há muito tempo, eles optaram em não vir para o Vasco. E através até de muita insistência, teve uma hora que falou assim, você não quer vir para o Vasco? Não vai vir, porque só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco. E não foram escolhas assim, foram escolhas importantes. Que são os caras que saíram mesmo? Pedro Mina, Maurício Lemos, esses caras chegaram a falar de fato? Mina não. A gente nunca teve conversa comigo. Enfim, eu não vou dar nome em respeito, sabe? Mas zagueiros importantes que fizeram outras escolhas. E, cara, me desculpa, o Vasco está acima de mim e de outras pessoas. Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. E na reta quase que final começou a conversa com o Ian. Ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado, mas o Nils tem uma resistência ao Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos com relação ao esforço. A gente estava ali tentando compor, explicando que era uma outra gestão, as coisas foram andando, cada vez eles colocavam uma outra situação, a gente tentava ajustar, e isso foi encaminhando, foram passando os dias, mas as coisas iam andando, então estava tudo muito bem elaborado e estruturado para fechar o negócio. Até que eles só mandam o documento assinado depois de meia-noite, do último dia, pela relação que eles tinham com o antigo sócio. E a gente não esperava isso. E aí não finalizou a contratação. Que do lado dos caras, né, do lado do Nils, eles soltam a nota oficial também, falando que na versão deles, né, que estava tudo esperando. Eles estavam esperando o Vasco. E que tudo não teria chegado para eles. Chegava. Eu quero uma camisa azul. Aí a gente estruturava. Nós não fizemos tudo que eles pediam, mas a gente chegava num acordo. Então pulamos essa etapa. Agora eu quero o olho verde. Aí a gente estruturava, não fazia o que eles queriam, mas eles aceitavam. Beleza, aí morria ali. Passado, tá tudo certo. Passava 2 dias, a gente quer isso. Parada. Então foram sempre colocando alguns obstáculos. Mas a negociação estava fluindo. A gente ia pulando de fase. Só que no último dia não respondiam, porque estava tudo muito bem encaminhado. E as coisas não aconteceram. E outros zagueiros pedindo valores absurdos, pô. Valores que chegam ao nível do Coutinho, pô. Que aí bate na responsabilidade financeira. Mas tu termina... O Coutinho eu consigo pagar, entendeu? Então, assim, o Coutinho até muitas vezes se paga. Sim. Então, assim, eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão responsável. Porque com a cobrança que existia, eu poderia fazer loucura. Contrato, eu vou te pagar, não pago ninguém. E faz o que todo mundo fez a vida inteira. E por isso que o Vasco teve que ser vendido, por isso que o Vasco hoje está nessa situação. Para mim, hoje como gestor, eu tenho que tomar decisões que não são populares. Mas eu estou pensando em mim, eu estou pensando no Vasco. Então, assim, muitos torcedores só vão entender isso se a gente vencer os jogos. Ele está certo. Se não vencer, sim. Vai falar, pô, tinha que ter feito isso, Mas eu sei que eu estou fazendo bem para o Vasco. É uma frase que eu falo que eu vou carregar, cara. Eu vou plantar uma árvore
para que alguém sente na sombra. Alguém tinha que começar esse processo, Igor. Alguém tinha que começar. Você me acompanhou na televisão, você sabe que o quanto eu sofri no início lá por um jeito diferente de comunicar. Conversamos várias vezes sobre. Então, assim, muita resistência. No final, a consequência a gente colheu. É isso que eu quero fazer aqui no Vasco. Esportivamente, na parte administrativa, baseado nessa questão de responsabilidade, de tentar mudar até o que estava acontecendo, isso eu consegui entender. Agora, perguntando para o Pedrinho do jogo, do campo, termina frustrado por não conseguir um zagueiro? E eu não falo nem pelo pedido da torcida somente, assim. Pensando no todo, na briga do Vasco até o final do campeonato, até o final do ano, faltou um zagueiro para você? Eu acho que não necessariamente é isso que me frustra. Eu acho que são diversas coisas que vão acarretar, de repente, em um ponto que todo mundo se apegou. Mas se você me perguntar o que me frustra, é que não teria necessidade de nós estarmos vivendo isso. Porque quando uma empresa entra para te dar saúde financeira, obviamente, o que você comunica é tão importante quanto o que você assina. Se tivesse sido comunicado que você faria um projeto de médio e longo prazo, que o primeiro objetivo era você sanar as dívidas, então todas as expectativas iam ser compatíveis com as expectativas do torcedor. O que você projeta é a expectativa do torcedor. Quando você comunica uma coisa completamente diferente, você eleva o nível de expectativa do torcedor. E aí o torcedor quer aquilo que você comunicou, mesmo que não seja a tua realidade. Então, assim, se você me perguntar qual era o objetivo esportivo, qual era o objetivo para o clube? Pô, meu objetivo para o clube nesse primeiro ano é atacar as dívidas e a gente, de repente, ter um ano de dificuldade para no segundo ano, com a redução das dívidas, eu ter um pouco mais de receita, a gente ir melhorando o elenco e no terceiro ano, zeramos a dívida, agora a gente só tem... Vão para dentro. Você criou um objetivo. Pô, meu objetivo esportivo é só contratar jogador novo porque eu preciso revender. Não tinha um planejamento esportivo. Se vendeu uma coisa no imaginário do torcedor e aí é isso. E aí eu tenho que fazer escolhas. Você perde o Adson, eu preciso contratar um aqui, o outro jogador que é um defensor que é mais caro. Então a frustração não é especificamente de uma posição. É que se tivesse uma situação, uma empresa séria, o Vasco não necessitaria de passar por tantas dificuldades já no ano passado, pô. Entendeu? E algumas metas que eles colocaram no contrato que tiveram que cumprir e aí fizeram uma loucura, como eu já falei, depois do sorteio da Copa do Brasil, do superfaturamento de uma folha salarial. Se você buscar aí, o Vasco deve está provavelmente entre as 5 maiores folhas do Brasil. Que é uma loucura pensando no momento. Que é uma loucura porque não cabia dentro de um orçamento de receita. Então, assim, como é que eu posso ter uma folha entre as 5 maiores do país se o meu orçamento não é para isso? Se a minha receita não é para isso? Entendeu? Então, a conta não fecha, né? Lógico que não fecha. E eu não poderia dar continuidade para isso, eu tenho que fechar a torneira. E fechar a torneira é sempre muito ruim, né? Todo mundo quer a torneira aberta. Claro. Então, assim, eu poderia estar aqui fazendo loucuras. Então, não é especificamente uma posição que me deixa. Porque eu poderia trazer essa posição, poderia trazer outra. Eu não, na realidade, eu nem estaria aqui, né? Se tivesse uma gestão, obviamente, honrando do outro sócio. Estaria só fiscalizando. Eu estaria só fiscalizando e provavelmente os movimentos seriam mais organizados. A janela fechou 2 de setembro, né? Você ainda pode contar com o jogador, né, que está livre no mercado. Bem difícil. Mas o Vasco segue no mercado? A gente segue, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. Que é bem mais específica. Bem mais difícil, Mas, obviamente, a gente não vai parar enquanto tiver a possibilidade. Mas a última do Ian que deu realmente um baque, porque estava muito bem encaminhado. É difícil de falar especificamente de jogador, né? Assim, ainda mais na sua posição. Mas eu não posso deixar assim de ter a oportunidade de conversar contigo e não falar do Léo. E falar do Léo que eu conheci aqui, né? Inclusive um contato que a gente teve rápido no estacionamento aqui, num jogo que ele estava fora no ano passado, na reta final, que o Vasco precisava, né, ali sair daquela zona incômoda. O Léo hoje, né, é um Léo que está sendo criticado, e aí, dentro da bola, tudo ok, mas é um Léo também que recebe muita crítica que foge do campo bola, né? É uma crítica muito pesada, muito agressiva. Você é um cara, e lá dentro da Globo a gente já conversava muito sobre isso, preocupado com o lado mental, né, seu e acredito que aqui dentro também com os seus jogadores. Nesse impacto que está o Léo, né, nesse momento que está o Léo,
né, de uma cobrança gritante. Eu não estou entrando aqui no mérito dela, se ela é válida ou não. Qual que é a relação, cara? Como é que tá o Léo, velho? Igor, assim, a questão para mim é emocional, mas direcionada para confiança, tá? Não vou entrar no outro mérito, não, na questão da confiança. Ela é importante não só para o Léo, mas para todos os jogadores. Por isso que eu falei, como o mesmo time consegue ter um desempenho muito abaixo e esse mesmo time consegue reagir. Tudo é questão da confiança. Por que às vezes você com 2-0 consegue fazer uma jogada tão diferente que você não faz quando está perdendo o gol? Porque, obviamente, as coisas negativas, as derrotas, elas te tiram a confiança de você arriscar algo diferente. Eu dou um exemplo assim, por que todo mundo sabe que o Messi joga o que ele joga? Porque ele tem confiança para botar para fora todo o potencial. Ele poderia ter todo aquele potencial. Mas tá ali, né? Mas está ali com medo de errar, com medo de driblar, com medo de arrancar e não botar para fora. Então a questão da confiança, ela é um ponto principal para mim, para que você possa botar para fora toda a sua qualidade. A gente sabe que o Léo vive um momento de pressão, e eu converso bastante não só com o Léo como com os outros jogadores, de você entender o teu momento. Você precisa entender o teu momento e se adaptar em alguma situação dentro desse momento para você recuperar e, obviamente, voltar a desempenhar. Então, o que eu falo para o Léo é que, assim, cara, entende o teu momento, saiba o que você tem que fazer, obviamente, identifica os pontos positivos, identifica os pontos negativos, corrige isso e trabalha, cara. Trabalha em cima de confiança. Não tem jeito. Quando as pessoas falam assim, trabalhar, é isso, cara, é trabalhar. O Léo é um jogador que ele tem a possibilidade de se recuperar. Ele não é ruim tecnicamente, ele tem uma boa velocidade para zagueiro, ele sabe sair jogando, só que sem confiança, se tiver com a confiança embaixo, ele não consegue dar uma resposta. E ele tem capacidade para reagir. Porque teve aquele episódio assim, inclusive o movimento dos jogadores do Vasco é muito bacana, né? De união com ele naquele momento, uma piada ali, inclusive uma ação do clube, né? Sim. Né? Durante o aniversário do clube. Aquilo ali, como é que soou, cara, para você? Como é que chegou para você? Foi ruim, né? A gente não esperava, porque era um aniversário, obviamente, da instituição. O Rafael Cunha, que é o comediante, prontamente já, quando teve o episódio, já foi abordado lá internamente. Ele tentou se desculpar publicamente e fez isso. Obviamente o clube se posicionou, os jogadores se posicionaram. Cara, eu acho que foi uma tremenda de uma infelicidade, uma irresponsabilidade, porque era aniversário da instituição. E ali poderia estar os próprios jogadores, inclusive. Eu tive essa dúvida, se eles não estavam ali. Então, assim, a instituição não tem como prever isso. Então, o que coube a mim é, obviamente, através disso, ter uma consequência. E teve a consequência. E o grupo também se mobilizou, mostrando que independente de qualquer situação, é um grupo bem unido, assim, que se protege, enfim, em busca sempre do melhor.